Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Praticadamente. Eu sou o André e hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão profunda, necessária, e com uma visão terapêutica, com a participação especial de Lilian Flig, que vai falar sobre o pai que tivemos, o pai que nos faltou e o pai que vive em nós. Na realidade, cada um de nós carrega histórias, marcas e memória, mas também carregamos a possibilidade de ressignificar, de aprender e de reconhecer o Pai que habita dentro de nós. Então, vamos juntos nessa reflexão. Então, respira, abra o coração e vem para essa jornada. E não se esqueçam de curtir e compartilhar para espalhar esse conhecimento. E agora, com muito prazer, eu passo a palavra para a nossa professora e diretora Lilian Flick. Olá, é um prazer estar com todos vocês, né? Como o André falou, o que eu vou mostrar aqui pode realmente mudar a forma de vocês de olhar o seu pai, né? E como o meu principal trabalho hoje é transformar padrões que impedem você de viver com mais equilíbrio e propósito, eu vou trazer aqui um material, aqui uns slides, para que isso fique mais fácil, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, como o André falou, né? Nós vamos hoje é, mudar aí, ver de uma outra forma. Para alguns e para outros vão assim ratificar o que já aprenderam, né? Porque eu sei que tem muitos terapeutas aqui com uma expertise boa com relação ao pai, né? Mas nós hoje vamos entender exatamente isso, né, Andréia? O pai que tivemos, o pai que faltou e o pai que vive em nós, né? E nós vamos ver isso com uma visão terapêutica, baseada em neurociência, psicologia e hipnose clínica. Como a figura paterna influencia a autoestima, relacionamentos, escolhas e desenvolvimento emocional ao longo da vida. E para começar, eu vou começar aí, quem quiser colocar no chat essa pergunta, né, que eu gostaria que vocês respondessem. Quando você ouve a palavra pai, qual é a primeira emoção que surge? Qual é a primeira emoção para vocês que surge aí quando você ouve a palavra pai? Eu vou começar a dar uma dica. Talvez provedor, ou Zilma, provedor. Mas se você fechar os olhos e quando fala pai, que emoção vem lá do fundo? Para alguns, vai vir a palavra amor. Para outros, abandono. E aí, se nós começarmos a falar com um, com o outro, você vai começar, se você começar até a puxar na memória, você vai ver que para algumas pessoas é saudade, admiração, proteção, muito bem. Proteção, a Marinês botou, né? Vazio, medo. A palavra pai, ela vai trazer várias emoções e sentimentos no nosso interior, né? Ela vai trazer, inclusive, orgulho. Mas é bom lembrar que nenhuma resposta está errada. Nós vamos compreender aqui hoje itens importantes. Como o pai influencia o cérebro da criança, como essa influência permanece na vida adulta, como reconhecer esses padrões em nós mesmos e como iniciar um processo de cura. Vamos compreender esse mapa que eu trouxe aqui para. Assim, nós vamos passar por 10 etapas. É uma história. É uma história que nós vamos percorrer junto, né? Vamos começar pelo papel do pai e como é isso em nosso cérebro, o que vai refletir na nossa vida adulta. Vamos ver também como a hipnose pode ajudar, afinal de contas, nós estamos num grupo que a maioria que trabalha com hipnose, né? Então, nós vamos ver como a hipnose pode ajudar e como nós tornamos o próprio pai interno, com um convite à autorreflexão. E quando falamos no pai,
nós não estamos falando só no pai biológico. Aqui nós estamos falando de uma função que pode ser exercida por qualquer figura que nos acompanhou na infância. O avô, o padrasto, né? A mãe. O importante é não o parentesco, mas a função, né? Essa função é que eu gostaria que vocês lembrassem dessa função, que é uma função que ela costuma oferecer, e pelo menos é isso que a gente espera, né? Segurança, direção, pertencimento, autonomia, coragem. Isso são funções que nós esperamos, né? E esse pai, ele ensina, ele imprime no nosso cérebro, normalmente, você consegue ou você não consegue. Essas mensagens, vale lembrar, que nunca, nem sempre, né, chegam em palavras. Normalmente são olhares, silêncios, ausência e presenças repetidas. E ficam registradas emocionalmente, muito assim, de uma forma que ela muitas vezes nos conduz na vida. Inclusive, hoje, o Irmo nos trouxe aí, passou no nosso grupo, me passou um vídeo, né, no Instagram muito interessante, de uma pessoa falando exatamente disso, de uma frase que ela ouviu quando ela era criança e que essa frase impulsionou ela positivamente. Enquanto ela conversando com uma outra pessoa, a frase que ela ouviu do pai dela, da outra pessoa, já impulsionou negativamente. Então, para ver como uma frase que fica marcada no nosso cérebro, ela vai te conduzir. E nós vamos ver isso aí em outros aspectos, que é através da neurociência também, né? A gente vê através da neurociência, ela explica bem esse mecanismo, como grava no cérebro e o que deveria acontecer e as consequências, né? Funciona da seguinte forma, olha, é só vocês acompanharem aí, né? A repetição vira a criança, aí você pensa numa repetição que a criança, pensa numa criança, que eu acredito que vocês já possam ter presenciado, que ouve palavras positivas ou negativas, né? Aquela repetição que o adulto vai falando para a criança, vira a criança. E toda experiência repetida vai gerar uma emoção. Essa emoção fortalece a conexão no cérebro e essas conexões viram uma crença sobre mim e sobre o mundo. E a crença vira o comportamento automático. Como exemplo, a gente vê aquela criança que pede ajuda e é ignorada várias vezes. Ela vai aprender o quê? Não posso contar com ninguém, né? E a adulta, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar pedir ajuda, sem saber por quê. Ela não sabe por quê que ela não gosta de pedir ajuda, não pede ajuda, não quer pedir ajuda, né? E a neurociência nos fala também da importância da validação, né? A autoestima, ela não se constrói num momento único. Ela se constrói na repetição desses 3 sinais ao longo dos anos, que é meu pai me vê, me escuta, acredita em mim. Essa é a importância da validação que nós vamos ver na base segura criada por John Bowlby, na teoria do apego, que nós estávamos conversando antes aqui, antes da gravação, né? E quando isso não acontece, vem o medo de errar, a necessidade de aprovação, vem o perfeccionismo, a baixa autoestima, né? A procrastinação e a autossabotagem, entre outros, né? Que se nós formos pensar, várias outras situações que acontecem devido a isso. E aí nós vamos ver, antes de entrar nos tipos de dos pais, nós vamos ver o seguinte, que nenhum desses é falta de caráter. Nós temos que lembrar que isso tudo que nós estamos vendo aí são estratégias que a criança criou para sobreviver emocionalmente. Quando você entende isso, fica mais fácil de você até se acolher e entender o outro, né? Mas agora, eu gostaria de trazer também
que é muito importante, acredito, é os tipos de pais, né? Eu vou trazer aqui alguns tipos, né, de pais e as consequências na vida adulta desses pais, tá? Eu começo aqui pelo pai presente, né? Esse pai presente, ele é aquele pai que ele está disponível emocionalmente, fisicamente, ele estabelece limites com afeto, ele comemora as conquistas, grandes ou pequenas, ele permite o erro como parte do aprendizado e as consequências serão um adulto com uma autoestima elevada, com relações afetivas mais seguras. Ele é um adulto que ele vai lidar melhor com as frustrações e com erros. Ele vai buscar os desafios com mais confiança, porque a mensagem que ele recebeu é: eu importo, posso confiar. A gente pode dizer que esse aí é o pai ideal, né? Mas que a gente, infelizmente, não percebe na maioria das pessoas que a gente vê. Porque existem outros pais. Tem o pai ausente, aquele que tem, muitas vezes, ausência não só física, mas emocional também, recorrente. Aquele pai que ele tem indisponibilidade nos momentos importantes. E pouca ou nenhuma palavra de afeto. Esse pai, ele vai trazer consequências na vida adulta de um medo de abandono. É aquela pessoa que tem dificuldade de se sentir merecedor de atenção. Ele tem atração por parceiros emocionalmente indisponíveis. Ele é aquele adulto que acha que não precisa de ninguém. Fala, eu não preciso de ninguém. Porque ele recebeu uma mensagem inconsciente de que eu não sou importante o suficiente para ele ficar. É uma pessoa que, né, teve sempre o pai ausente. Então ele não se acha importante. E aí nós vamos ver o outro pai, o pai controlador. O pai controlador é aquele que exige a perfeição em quase tudo. Decide praticamente tudo pela criança. Dá pouca margem de escolha para a criança. O afeto, frequentemente, ele é condicionado ao desempenho. E aí, qual vai ser a consequência? É aquela pessoa, aquele adulto perfeccionista. Ele tem dificuldade de tomar as próprias decisões na vida adulta, afinal de contas, o pai que tomava as decisões, né? Ele tem o medo constante de julgamento. Ele tem um padrão de submissão excessiva ou rebeldia quase extrema. Ele recebeu a mensagem: só serei aceito se for exatamente como ele espera, né? Eu não tô vendo. Deixa eu ver. Se tiver algo nos comentários, me fala, Andréia. Eu estou vendo agora esse vídeo. Sim, o vídeo que eu comentei, exatamente, mostra quanto o incentivo no momento certo faz toda a diferença. Exatamente, Irmo. Sim, Zilma, podemos ter um pai misto? Sim, podemos. Nós podemos ter um pai que ele pode ter características mistas, né? Com certeza. E eu vou apresentar mais alguns tipos de pai, que é aquele pai crítico, né? O pai crítico é aquele que nunca está bom o suficiente. Nada para ele está bom. Ele faz comparações constantes com outras pessoas. A gente vê, já ouviu falar, pelo menos, eu já presenciei muito isso, não só pai quanto mãe, né? Quando nós estamos hoje trazendo pai, lembrando aí que nós vamos ter o Dia dos Pais no próximo domingo. Mas nós sabemos que é o adulto presente, né? Porque nós estamos falando exatamente do que eu disse lá no início, da função, né? A função que é exercida pela pessoa que está orientando. Então, esse pai crítico, ele, além de fazer comparações, ele foca no erro, raramente no esforço da criança. E aí tem a consequência daquele adulto, né, que tem uma autocrítica severa, constante. Isso leva a pessoa a ter a síndrome do impostor. Você vai ver que quando você vai trabalhar com pessoas, né, para quem é terapeuta, que tem síndrome do impostor, a gente nota essa característica, né, essa autocrítica, essa dificuldade de reconhecer as próprias conquistas e uma hipersensibilidade a qualquer crítica. Nós temos também o pai imprevisível. E esse pai, o pai crítico, ele fala, ele joga no inconsciente. O que eu faço nunca é suficiente. É a pessoa que não se acha suficiente. Depois nós temos o pai imprevisível. O pai imprevisível é aquele com humor instável. E difícil da criança antecipar. Às vezes a criança faz uma coisa que ela acredita que é uma coisa feliz e ela recebe uma crítica, ou aquele ato é visto como tristeza. Ou ela faz uma coisa que ela acha que é um problema e a pessoa, né, às vezes até ignora também, né? Então esse humor
instável, é aquele pai que a criança nunca sabe qual pai vai encontrar, que cada hora está de um jeito. As regras mudam sem aviso. Tem uma regra na casa, tem uma regra para o estudo ou para várias coisas, de repente muda, né? E esse adulto, ele fica um adulto que ele tem uma ansiedade, ele tem uma hipervigilância, ele tem dificuldade em confiar, mesmo nas relações seguras, porque ele começa a não. Ele não aprende o que é uma relação segura, né? Os ambientes instáveis parecem estranhamente familiares. Então é aquele adulto que às vezes ele provoca até uma instabilidade no relacionamento, porque é onde ele se sente melhor. É aquele adulto que tem dificuldade de relaxar dentro de relações estáveis. Ele acha que vai acontecer alguma coisa errada. Eu já ouvi várias pessoas falar isso. Tá tudo muito bom. Alguma coisa errada vai dar aí, né? Então, é aquela pessoa que teve essa experiência na infância. Temos o pai violento, né? O pai violento. Ah, e voltando lá. O pai imprevisível, ele manda a mensagem para o inconsciente. O mundo não é seguro. Preciso estar sempre alerta. Aquela pessoa que está sempre alerta, né? E aí vamos ao pai violento. O pai violento já diz tudo, né? É aquele que usa violência física, psicológica, emocional, como a forma de controle e disciplina. Esse pai violento é muito presente em lares que temos o alcoolismo, né, e alguns tipos de vício desse jeito, né? E o que acontece? O adulto, ele vai ser um adulto com dificuldade de distinguir amor de controle. Ele vai ter uma maior chance de repetir ou de ficar em círculos de relações abusivas. Ele vai ter também uma hipervigilância constante, porque ele teve uma infância instável. Esse adulto, ele vai ter uma desassociação emocional como proteção, né? E a mensagem inconsciente é que amor e dor pode vir junto. Eu preciso ter medo para me sentir seguro. Então ele procura, aquelas pessoas que a gente vê a gente ouve muitas histórias daquela, é muito comum ouvir história assim, da mulher que sempre casa com um homem violento, que sempre apanha, que sempre. Não é que ela gosta, é que ela aprendeu, ela não aprendeu diferente. E ela se mete nessa situação, né? Então, ela tem essa referência, né? Do amor e a dor vir junto. O outro pai que nós temos é o superprotetor. O pai superprotetor é aquele que antecipa e neutraliza todos os riscos possíveis. Gente, esse negócio de antecipar e neutralizar todos os riscos possíveis, inclusive com relação à alimentação, é bem interessante, que eu conheço uma pessoa que ela tinha uma... tudo que ela comia, ela passava mal, porque ela foi criada, é uma mulher hoje adulta, né? Ela foi criada com tanta coisa de não poder, que ela não foi da época do álcool, não, mas sabe que tudo tem que ser muito limpinho, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, que na vida adulta ela não conseguia comer quase nada, tudo ela passava mal por causa disso, entendeu? Então, esse pai, ele resolve também os problemas antes que a criança tente sozinha, ele tem dificuldade de tolerar o erro ou a frustração do filho. Aí a consequência vai ser o quê? Uma insegurança disfarçada de cuidado excessivo, uma dificuldade de confiar na própria capacidade e uma ansiedade diante de decisões autônomas. Ele acaba tendo uma dependência prolongada em relação a figuras de proteção. É aquela pessoa que tem muita dependência emocional também, né? E aí a criança cresce. Cresce com um desses pais ou com alguns desses pais, né? E o que acontece? Acontece que isso vai refletir no relacionamento dessa criança, né? Essa criança, ela vai acabar sendo aquela criança que nos relacionamentos nunca aprendeu que o parceiro, ele pode ser um parceiro que valide ela, porque ela vai buscar parceiros que não validam, porque ela aprendeu a ser não validada. Ela aprendeu o amor e que o amor vinha junto com a dor. Então ela vai procurar, sem perceber, esse tipo de parceiro, porque o padrão familiar antigo parece familiar, mesmo doendo. E por isso o amor saudável, às vezes, vai soar estranho e sem graça, ou até suspeito, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a repetição, a dificuldade de reconhecer o que é saudável, o medo da intimidade, para mais ou para menos, né? A gente vê muito isso, né? O Igor sempre traz essas histórias para a gente aí, que acontece mesmo, né? Então, o que acontece também reflete
na vida profissional. A vida profissional dessa pessoa, de muitos profissionais excelentes, que não crescem porque ainda tentam provar o seu valor ao pai. Ele tem dificuldade de aceitar elogio, tem medo de aparecer. O trabalho, ele trabalha como prova de valor. Às vezes ele tem burnout por autocobrança. Às vezes o burnout dele é por autocobrança. Não é nem os outros, né? Exatamente. O Irmo colocou aqui, quem não teve apego seguro sofre com toques. Confunde carinho com abuso. Exatamente. Exatamente isso. Né? E aí, o que acontece? Isso daí vai refletir, essa criança que cresce assim, também com uma dificuldade no dinheiro e prosperidade. Né? Às vezes a relação com o dinheiro também passa por essa figura paterna, porque ele tem culpa ao ganhar mais que o pai. Isso é inconsciente. Ele tem a culpa de ganhar mais que o pai. Ou sabotar a prosperidade sem motivo aparente. Né? E eu gostaria de lembrar que isso aqui não é regra, tá? É um padrão possível que eu trouxe aqui, né? Para que a gente perceba isso. Às vezes isso é muito gritante na vida da pessoa e às vezes não. Nós vamos ver também a relação com autoridade, né? Como nós reagimos com o chefe, com o professor, com a polícia, com a crítica. Muitas vezes é a emoção da infância agindo, não a situação real. A gente vê muito isso, que tem algumas pessoas que têm pavor de polícia ou de crítica, né? Passa alguém assim que tem a figura de autoridade, a pessoa tem verdadeiro pavor, a pessoa gagueja, a pessoa não consegue falar. Né? Quantas pessoas não conseguem fazer apresentação até hoje? Se for fazer um curso, tem que fazer uma apresentação. Tem um professor lá, a pessoa não consegue fazer, porque ela tem essa referência, né, com a autoridade. Né? Então, os padrões inconscientes mais comuns, que a gente vê apresentar aí, né, é o medo de rejeição, aprovação, perfeccionismo, síndrome do impostor, que, né, autossabotagem, né? Só que a gente tem que lembrar que nenhum desses é fraqueza. Quando você entende que são estratégias de sobrevivência que um dia fizeram sentido, você vai começar a ver de outra forma. Né? Normalmente se manifesta na vida adulta, no amor, no trabalho, no dinheiro, na autoridade. Assim, é algo bem íntimo, né? E que fizeram sentido um dia. Então, a gente tem que respeitar e procurar, eu vou falar aqui, resolver esses padrões, né? E eu, claro, como eu falei, eu ia trazer aqui, né? Eu trouxe aqui, como isso daí é tratado e como nós podemos ver com a hipnose clínica, né? Porque a maioria aqui são pessoas que trabalham com a hipnose, né? Quem não se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? E o que acontece? Para isso, eu tinha que trazer, que nós falamos muito de inconsciente, consciente, né? A memória explícita é aquela que narra, né? E a memória implícita é a que sente, ou seja, a memória explícita seria o consciente, é o consciente, e a memória implícita é o inconsciente, é o que sente, sem saber contar. Né? Usamos normalmente, como eu falei, consciente e inconsciente. A maior parte da aprendizagem emocional da infância fica guardada de forma implícita, ou seja, no inconsciente. Né? Por isso que conversar sobre o pai, às vezes, não muda nada. Né? Nós sabemos disso. Que às vezes falar sobre o pai. Eu fui olhar aqui do chat, não tem nada de chat. Às vezes a gente só na terapia falar sobre o pai não vai mudar. Porque às vezes está lá no inconsciente, aí você vai falar, mas você não mexeu no que ficou registrado lá, né? E é justamente essa camada implícita que a hipnose acessa, entendeu? Essa camada aí que nós conseguimos acessar através da atenção focada, do relaxamento profundo, né? Nós conseguimos chegar no conteúdo emocional, onde a fala racional sozinha não chega. Né? Então, a hipnose ela faz esse papel importante, né? Permite trabalhar a experiência sentida, não apenas o que foi falado. Né? E a hipnose ela trabalha justamente não apagando. Né? O pessoal fala apagar, eu estou falando aqui da hipnose verbal. Né? O que vai mudar
é você fazer o ressignificado da situação. Ou seja, o fato, aquele peso que tinha, ele muda de eu não era suficiente para eu era uma criança fazendo o que podia. Né? Quando você muda, né, por isso eu coloquei aqui uma imagem colorida, que é normalmente né, aquela imagem viva, você muda ela para uma imagem que cabe mais dentro do contexto, fazendo com que aquilo não pese tanto e não tenha tanta importância. Né? Enfim, a hipnose, ela, na verdade, todos nós sabemos, né, é uma ferramenta baseada em evidência e não é um milagre, tá? Ela não substitui o processo terapêutico, porque ela é uma ferramenta, você vai usar aí várias técnicas para que você consiga acessar e fazer essa ressignificação, né? É uma ferramenta muito boa, muito importante e muito rápida também, né? E vou aproveitar, claro que eu queria trazer não ia deixar de trazer um pequeno exercício, só uma pausa, uma pausinha aqui. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, se sentir confortável, é rapidinho, não é nenhum relaxamento, hipnose rápida, não. Mas eu vou pedir que você feche os olhos, se sentir confortável. Eu não estou vendo ninguém aqui, deixa eu ver. Feche os olhos aí, isso. Agora eu vou pedir que vocês respirem 3 vezes. Inspira. Solta o ar uma vez. Respira profundamente, solta o ar 2 vezes. Isso, mais uma vez. Isso. Agora eu vou pedir que você imagine seu pai diante de você, do jeito que ele foi, ou do jeito que você guarda dele. Apenas observe, sem julgar. Isso. O que surgiu? Uma imagem, uma frase, um sentimento? O que você pensou, surgiu, percebeu? Muito bem. Agora podem abrir os olhos. Eu gostaria de trazer somente essa percepção para vocês verem que é uma emoção, é um sentimento que, se vocês colocarem aí no chat, eu não vou pedir que coloquem, mas se colocarem, cada um vai ter uma emoção, um sentimento, né? Porque tem pessoas, eu já conheci pessoas que quando falava pai, a pessoa ficava raivosa. Já tem pessoas que o pai dá uma lembrança doce. Outras, medo, né? Independente dele estar presente ou não, né? Então, eu gostaria de também trazer, claro, tem que trazer, o pai, quando o pai já partiu, né? Porque o vínculo continua, né? É, nos relacionamentos, nós não nos relacionamos com a pessoa real, nós nos relacionamos com a representação interna que construímos dela. E é ela que continua viva, mesmo quando a pessoa parte, né? E é exatamente essa representação que nós trabalhamos na terapia, né? Nós não trabalhamos o pai que existiu lá fora. Nós trabalhamos o pai que existe e ainda vive em nós, adultos. Trabalhamos o que for necessário, a reconciliação interna, sem a negação, tem que lembrar disso. Trabalhamos o luto e vamos lembrar que não trabalhamos perdão como obrigação, né? E é aqui que a terapia existe, né? Existe um momento em que deixamos de esperar e começamos a oferecer a nós mesmos aquilo que nunca recebemos. Por isso que eu falei lá no início da função, né? Por isso que eu falei que a função paterna, ela oferece o quê? Ela oferece a segurança, a direção, né?
o reconhecimento. Agora, é você que oferece isso a si mesmo. Quando você entende isso, você oferece essa segurança, essa proteção, esse incentivo, né? É isso que a gente, eu gostaria de trazer, né? Você se acolher, se proteger, você se incentivar, né? Porque a verdadeira liberdade não é ter tido um pai perfeito, é não permanecer preso à história, né? E caminhando para o encerramento, uma pergunta para levar para você. Qual frase do seu pai ainda mora dentro de você? Hoje, na sua vida adulta, essa frase ainda faz sentido? É para pensar, né? E o passado, ele explica, né? Mas não determina. Então, eu trago aqui um convite, né? Se essa live despertou algo em você, procure ajuda. Se você sentiu que mexeu alguma coisa, você já viu aí o que você tem que trabalhar em você. A terapia ela vai permitir reescrever a forma como o seu cérebro interpreta essa história. E isso é libertador. Olha, eu já vi mudanças assim enormes em pessoas que mudaram só fizeram assim um ajuste numa situação, numa frase e a pessoa mudou totalmente a vida dela. Então, é sobre isso. Que é por isso que eu, antes do Dia dos Pais, eu quis trazer essa live aqui para que nós possamos refletir e, de repente, fazer essa mudança que a gente precisa fazer, né? Então, eu agradeço a todos por terem tido a coragem de olhar para dentro. Eu sei que eu, né, trouxe aí uma base científica que eu recorri aí, né, como nós citamos aqui, teoria do apego, neurociência, e eu gostaria de convidar quem quiser continuar essa jornada, se você desejar aprofundar também no autoconhecimento, comigo também, eu tô aí a gatinha passeando aqui, né? Então, é isso. Se vocês quiserem continuar, né? Eu posso te ajudar também, porque eu também trabalho com isso. É isso, eu vou encerrar aqui a apresentação e agradecer a todos a presença e a paciência aí. E se tiverem alguma pergunta, algum comentário, vamos abrir nossos microfones, né? E aí? Deixei todo mundo muito mudo, mexi muito na emoção, mas é para isso mesmo. É para a gente pensar em o que a gente pode fazer de mudança aí, já estamos em agosto, para melhorar, para crescer, né? Eu acho muito importante. E quando eu falo aqui pai, porque pai realmente é importante, apesar de às vezes eu sei de pessoas que. Gente, eu conheci uma pessoa que tinha verdadeiro ódio da figura paterna por algumas coisas. Quando essa pessoa entendeu isso, ela fez uma modificação enorme na vida dela. Até a energia dela parece que mudou, entendeu? Então isso é muito importante. Fala, Zilma. Bem, ouvindo você falar, Lilian, eu, eu sempre trabalhei muito esse lado paterno, né? O meu pai, ele é vivo, ele era o provedor da casa, vamos assim dizer, mas não era um pai muito presente, né, na vida dos filhos. Então, eu sempre senti esse afastamento dele, né? E eu já trabalhei muito isso. Aí agora, ouvindo você passar, você citar tudo isso, eu vi aí alguns padrões em mim, tá? Mesmo eu já tendo, né? Mesmo eu acabei revivendo esses padrões e vendo que eu ainda permaneço em alguns padrões. É isso que você falou, é interessante. Sabe por quê, Zilma? Porque eu percebo assim, a gente trabalha, quando nós vamos para a terapia, nós trabalhamos o que está maior na nossa frente. Aquilo que está maior. Quando você tira aquilo que está maior na tua frente, aí você vê que tem algumas outras coisinhas. Por isso que, assim, até mesmo no autoconhecimento, você acha que você, poxa, já descobri isso, então vou resolver, né? Resolvi. Aí, de repente, você se depara com uma situação diferente, ou com uma situação que você nunca ligou, porque você tinha uma tão grande na tua frente, que aquela pequenininha não te incomodou.
Mas quando você tirou aquela grande da tua frente, aquela pequenininha ficou grande. Você pensa, gente, eu nunca me importei com isso. Como é que agora você está me incomodando? É porque aquela grande não te incomoda mais, não te incomoda mais, entendeu? Aí você vai trabalhar outra coisa. Nós somos seres em construção. Nós não temos limite. Quando nós entendemos isso e nós começamos a trabalhar e cada vez criar estrutura melhor e maior, nós crescemos mais e mais, vivendo de forma mais leve, de forma mais fácil, mais fluida, porque a vida é para ser leve, fácil e fluida. Só que as nossas emoções às vezes nos atrapalham. E a terapia é um recurso, terapia diversas, porque às vezes a terapia falada, como falada, não funciona. E aí a gente vai para não verbal, para o biotranse, que o Irmo fala, e é verdade, a maioria das vezes a fala não é o suficiente. E aí você vai para outras terapias, a terapia energética, que vai começar a suavizar a tua energia para você poder, de repente, ir para uma terapia física, porque às vezes a pessoa não está preparada para o contato físico. Mas ela começa a fazer alguns movimentos, daqui a pouco ela está. Né? Sim. Então, assim, é bem interessante. Sim. Eu lembro que quando eu era pequena, criança, né? Não dá para falar pequena, senão o Ivo vai O Rio vai falar como assim, cresceu? crescer. Então, quando eu era criança, eu sempre me perguntava, né? O pessoal sempre falava em Deus é o Pai. Aí eu falava assim, mas como que Deus é Pai? Para mim, na minha criancice, na minha mentalidade, para mim Deus era mãe, né? Porque eu tinha aquela mãe amorosa, aquela mãe cuidadosa, aquela mãe que supria. Então, o Deus, para mim, pessoa, né, na minha mente, era do sexo feminino, né? Agora, sim, eu sei que é um todo, né? Não há sexo, mas quando eu era criança, para mim tinha isso. Então, gente, não cabia dentro da minha cabeça um pai punitivo, um Deus punitivo, um Deus que te machucava com palavras, um Deus que te dava uns tapa mais forte do que o da mãe, porque o da mãe não doía e o do pai doía, né? Então, que Deus era esse? Eu falei, não, esse povo está tudo enganado. Deus não é um homem, Deus é uma mulher. E eu carreguei isso por muito tempo. Então, e você vê, né, que algumas religiões, elas colocam o Deus como um pai punitivo, né? Tem essa distorção, infelizmente existe, né? E quando, na verdade, o pai, o protetor, é aquela figura de proteger, é de amparar, é de direcionar, né? Acolher, né? É como o Ivo colocou aí, né? Do abraço, né? Que as palavras não suprem o calor de um abraço, e é verdade. O Ivo colocou, inclusive, um vídeo no Instagram dele, que é um gatinho que vai lá e acolhe a criança que está chorando, né? É exatamente isso, a gente precisa desse contato. Só que às vezes a pessoa ela sofreu tanto que ela evita, ela entra na desassociação, né? Então cada pessoa tem uma questão diferente e tem uma visão diferente que ela construiu. Então o pai é aquela figura física, biológica, porém o que ela construiu dentro dela pode ser bom ou ruim. E a maioria das vezes, infelizmente, para a maioria das pessoas, a gente vê que é uma construção negativa, né? São poucas, se você for ver. A maioria, nós temos uma construção negativa da figura paterna, né? Isso os que tiveram, agora os que não tiveram, né? Então, assim, quando a gente entende a importância disso na nossa vida e como o nosso, como dizia Jung, né, o inconsciente é que nos movimenta, né, que nos move. Quando a gente entende isso, a gente vai atrás disso para fazer uma ressignificação, para mudar essa visão, tirar essa visão infantil e a gente aprender a nós sermos, a fazermos a função do pai, né? O gatinho tem o acolhimento necessário ao bebê, exatamente. Né? Esse acolhimento que às vezes a pessoa nunca teve. O adulto nunca teve. E aí ele aprende o quê? Que o relacionamento. Aí ele só vai procurar relacionamentos. Já fizeram uma pesquisa, né? Com relação, no caso, a mulher que só entra em relacionamento em que ela apanha. Uma vez tinha uma situação em que a mulher tinha ido numa delegacia da queixa do marido, passou um tempo, foi lá da queixa, já era outro marido. Foi outro tempo, era outro marido. Aí o delegado falou assim: essa mulher gosta de apanhar, não é possível, só arruma homem. Mas não, o padrão, o aprendizado dela foi esse. Como é que ela vai ficar curada disso, de entrar em relacionamento em que apanha? A partir do momento que ela fizer terapia. Isso é uma coisa gritante.
Mas quantos relacionamentos a gente, às vezes, a pessoa não entra em que é uma pessoa alcoólica, né? Um alcoólico que, né, bebe, ou é uma pessoa grosseira, aquela pessoa que tem palavras rudes o tempo todo, é grosseiro o tempo todo. Aí a pessoa arruma outra, mesmo perfil. Por quê? Porque ela aprendeu essa forma de amor. Quando ela entende isso, é muito interessante que eu já fiz alguns atendimentos, assim, que a pessoa vem, eu não consigo encontrar ninguém. Todo mundo que eu entro é abusivo, acontece isso. Quando a pessoa vem para a terapia, que a gente olha esse padrão e percebe esse padrão lá na infância, que a mulher às vezes não percebeu, eu fico impressionada. Uma vez eu estava conversando com uma outra pessoa, falei assim, eu acho que eu vou botar que eu sou casamenteira, porque eu converso não é a primeira, eu já atendi várias mulheres assim. Eu acho muito engraçado, porque é algo assim que, com algumas sessões, você achou lá o problema, a pessoa ressignifica aquilo, aí ela arruma um namorado, aí daqui a pouco casa, não sei o que, ela nem acredita. Né? Já várias vezes, quando tem uma que fala assim, olha, eu ainda tô com aquela pessoa, nossa, tá maravilhoso, às vezes me manda foto, sabe? É muito legal. Por quê? Porque ela trabalhou aquele núcleo que precisava trabalhar. Entendeu? Então, quando você vê isso, nossa, é muito bacana. Muito bacana você perceber. Porque você simplesmente pegou aquela imagem, transformou, mudou o modo de ver. Né? Terapia não. Terapia que não siga a linha do Chico Nelson Rodrigues. Ah, é. O Irma e o Nelson Rodrigues. Né? Mas é exatamente isso. Então, assim, quando a gente entende isso, né, a pessoa entende a importância da terapia. Quando ela aprende a se perceber. Por isso que assim, o intuito dessa live foi justamente trazer isso, porque nós estamos percebendo uma briga muito grande, inconsciente, que a gente vê muito falando entre o masculino e o feminino. Por que está acontecendo isso? Porque nós vemos as pessoas vindo, as crianças vindo de lares complexos, complicados, com pais com vários perfis. Quando você perguntou ali, pode ser vários pais? Pode. Tem gente que tem quase que todos esses pais. Hiper complicado. Aí cresce um adulto que ele não se reconhece, ele não se encaixa, ele não sabe para onde vai. Por isso que é importante, principalmente os jovens, fazerem terapia para conseguir identificar esses padrões e conseguirem ser o próprio, ter a função de pai e mãe dentro de si. Você ser seu pai e você ser sua mãe. Né? Você saber acolher essa criança. Né? Então, isso é muito importante. Segundo Nelson Rodrigues, nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. É o Ian, ó. A Inês falou que ela trabalhou com um projeto também multidisciplinar na área da pedagogia. Exatamente. Lá muitas crianças tinham pais ausentes. Então no dia dos pais, o slogan era o dia de quem cuida de mim. Olha só que interessante, né? Mas o interessante foi quando o projeto tomou uma postura de que a criança perderia a vaga se o pai não comparecesse no projeto. Então, o projeto elaborou uma reunião e os pais chegaram. Era uma oficina para fazer atividade junto com os filhos. As crianças tiveram um rendimento muito maior após essas oficinas. É porque, na verdade, a gente vê o seguinte: o dia a dia tem duas coisas. O dia a dia, o correr atrás do sustento, faz com que esses pais não olhem para os filhos porque tem que correr atrás do sustento. A alimentação, o dinheiro para o estudo, essas coisas, é mais importante do que a presença. Isso é uma coisa. Outra coisa é que esses pais, normalmente, eles não aprenderam a se relacionar com a criança. Eles não aprenderam, a criança não vem com manual de instruções. Então, eles não aprenderam a conversar com essa criança, não aprenderam a dar atenção para essa criança. Deveria ter uma coisa que eu acho que deveria ter, que eu sei que tem em alguns países aí, é vamos dizer assim, uma escola, uma oficina de pais. Que todo pai e mãe, a partir do momento que sabe que vai ser pai e mãe, faça um cursinho de alguns dias, não sei, para ensinar. Tem, em alguns países, eu já andei conversando com algumas pessoas que tem. O pai vai aprender o básico para saber lidar e relacionar com as necessidades que a criança tem, para justamente não ter esses problemas que são importantes, é importante ter essa atenção. Além da atenção, ainda tem todo um problema que a mãe também, a falta da mãe, do olhar da mãe, vai gerar para esse adulto. Na Alemanha, uma mãe que engravida, ela fica 2 anos afastada do trabalho para dar atenção à criança. E porque eles já viram que a ausência do olhar e do cuidado da mãe vai trazer adultos altamente problemáticos.
Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, né? Isso é algo que, infelizmente, não é visto. Esse trabalho não é feito. Então, o que nós podemos fazer? Não podemos chorar o leite derramado. A gente tem que incentivar as pessoas a fazerem terapia, a se olhar, a se melhorar, né? Porque os adultos estão aí, os jovens estão aí, os jovens estão apresentando um monte de situação. As taxas de problemas de saúde em todos os níveis, não vou dizer nem só saúde mental, estão altíssimas. Por quê? Porque as pessoas estão precisando se cuidar, se olhar. Elas não sabem para onde vão. Hoje nós temos muita informação na internet, né? Então, temos muitas informações e muitas orientações gratuitas. Só que as pessoas às vezes não sabem nem buscar isso, né? Beijo, Ian. Até mais. Eu vou também já terminar aqui, que eu acho que eu já falei pra caramba, né, André? Eu agradeço. Agradeço a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, pode entrar em contato, tá? Nas minhas redes sociais, aqui no Praticadamente. Nós estamos aí à disposição. Então é isso. Obrigada pela participação de todos, né? E, André, passo a bola para você. Bom, então, vamos encerrando aí a nossa aula que tivemos aqui, sensacional, muito esclarecedora, né? E espero que vocês tenham gostado. Em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a nossa professora de hoje, Lilian Flieg, e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.